pedia a todos que pudéssemos abrir a nossa Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 53, e este será o nosso texto. Nesta partilha, apesar de nós hoje fazermos a leitura completa do capítulo, estamos a falar de 12 versículos, nós analisaremos apenas a primeira parte, ok? E depois então damos a continuidade na próxima partilha. É um capítulo, é um texto, é um tema tão profundo que dava para nós dissecarmos durante muito tempo. Mas hoje vamos apenas analisar uma primeira parte que diz respeito aos 5, 6 versículos primeiros. No entanto, vamos fazer a leitura completa. Já encontraram Isaías 53? Está no Antigo Testamento. Ali na Bíblia periódica tem ali uma cor específica, está entre os profetas maiores. E então é fácil de encontrar. Isaías 53. E diz assim no versículo 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. E, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte. E com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. É até aqui a palavra do Senhor. E no versículo 1 nós vemos aqui quem creu em nossa pregação. Então é necessário nós entendermos que a divisão das Escrituras não foi feita pelo profeta Isaías, nem pelo Espírito do Senhor, não foi aqui um enviado que fez a divisão. A divisão serve para nós conseguirmos entender e guiar-nos até ao lugar onde está escrito algum versículo, algum lugar de nova informação, e nós conseguirmos chegar lá rápido. Mas esta primeira pergunta tem a sua resposta nos versículos anteriores. Ela começa nos versículos anteriores do capítulo 52, no verso 13, que diz o seguinte: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado.
mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. Não era uma novidade para Isaías esta reação do povo, de que o povo de Deus iria rejeitar a sua mensagem. Não era uma novidade. Então esta pergunta de quem, na realidade, quem creu em nossa pregação, tem este início em um dia eles vão entender, um dia eles vão ver. Mas quem é que ouviu a nossa pregação? Quem creu nesta pregação? Ninguém. E não era novidade para Isaías que o povo de Deus iria rejeitar a sua mensagem. E Isaías foi avisado disso e não desanimou. Mas seguiu em frente com esse ministério. A sua mensagem só seria considerada após uma ação divina. Lembram-se da chamada dele de quando ele estava lá a ver, naquela visão. Ele estava a ver Deus na sua glória, no seu sublime trono, a ser adorado pelos anjos, a dizer Santo, 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 de tal forma que ele ficou aterrorizado pela glória de Deus, pela santidade de Deus, que estava a ser pronunciada, e era visível e quase dava para apalpar, porque a nuvem da sua glória era espessa. Era extraordinária esta visão. Ele ficou aterrorizado e disse: ai de mim, que sou um homem pecador, tenho lábios impuros, vivo no meio de um povo impuro. Mas um anjo tocou-lhe na sua língua e purificou-o. E ele ouviu Deus dizer em si mesmo: a quem enviarei? E ele disse: a mim, Senhor, envia-me a mim. Depois desta visão, ele teve mais nada ele poderia fazer diante desta santidade e desta soberania de Deus, a não ser uma resposta em favor, em direção, em dizer amém. Então, quando Deus ouviu ele dizer envia-me a mim, diz assim no versículo 6, no capítulo 6, versículo 9 a 10. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi e não entendeis, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Ministério difícil de receber que Isaías recebeu. Então, quando ele diz quem creu na nossa pregação, não é uma novidade para ele no capítulo 53, enquanto está a ser registado. Ele sabia que só após a ação divina o povo ia ficar deslumbrado, mas primeiro via que ele tinha sido um homem rejeitado. Então o título da minha pregação é este mesmo: o Salvador rejeitado. O Salvador rejeitado. Foi isso que ele percebeu que ia anunciar. Uma salvação que iria, à partida, ser rejeitada. Quem creu na nossa pregação? É extraordinário isto nós vermos, e depois diz assim, versículo ainda, na parte B, na segunda parte do versículo: e a quem foi revelado o braço do Senhor? Apesar de ser tentador nós identificarmos o braço do Senhor como Cristo, é mais correto nós identificarmos como a ação divina para a revelação desta pregação, desta grande verdade. E a quem foi revelado o braço do Senhor? E a quem é que Deus se revelou? A quem é que Deus teve a ação de se revelar? Porque Isaías ouviu. Eles vão ouvir, mas não vão entender. Eles vão ver, mas eles não vão perceber. E a quem foi revelado o braço do Senhor? A quem é que Deus vai revelar-se? E João usa esta expressão do livro de Isaías para mostrar exatamente que existe uma ação divina por detrás de cada conversão. Ouçam em João 12, no versículo 37 a 41, diz o seguinte: e
embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Versículo 39. Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração e se convertam, e sejam por mim curados. Isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Ouçam, aquilo que está aqui a dizer é muito sério. É que por detrás de cada conversão existe a ação divina de regeneração, de novo entendimento, de eu não conseguia ver isto, mas agora não consigo deixar de entender e de ver. Há uma ação divina. E Deus fez isto de uma forma muito clara, para que eles não vejam com os seus olhos, que não ouçam com os seus ouvidos. Porque senão alguém poderia chegar perto de Deus e diz: eu vi, eu ouvi, eu discerni. Não foste tu. Então eu tenho algo em glória própria. E Deus fez o quê? Ninguém se poderá orgulhar diante de Deus, ou manifestar diante de Deus, reivindicar diante de Deus a sua própria salvação. E Paulo escreve na mesma linha de pensamento quando diz, em Romanos 10, no versículo 16, mas nem todos obedeceram ao Evangelho. E ele vai buscar a mesma frase, o mesmo texto de Isaías, para corroborar com esta ideia. Porquê é que as pessoas não abraçaram o Evangelho? Não obedeceram ao Evangelho? Não entenderam o Evangelho? E ele vai dizer o que é que está escrito em Isaías. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Quem tem a capacidade por si mesmo de entender o Evangelho? Ninguém. É o Espírito do Senhor que nos revela e que nos constrange e que nos dá o arrependimento e que nos converte e que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Está aqui o Evangelho todo. É o Espírito Santo. E se Ele não viesse, ninguém jamais entenderia esta mensagem. E o profeta Isaías não inclui apenas os homens do seu tempo ou o seu próprio povo. Ok? Não. Mas a toda a posteridade até ao fim do mundo, e enquanto durar este reino de Jesus aqui na terra, esta profecia está a cumprir-se. Dia após dia. Portanto, nós devemos ficar fortalecidos por esta passagem por duas razões, pelo menos. A primeira é o poder da persuasão não vem do homem. Não tem a sua origem terrena, mas vem de Deus. E isto deve libertar-nos um pouco da pressão de, então e se eu pregar e a pessoa não aceitar? Liberte-se desse orgulho. Isto não é receio de outra coisa senão números, resultados, medo de errar, medo de não trazer fruto. Isto é orgulho. Nós temos que ser humildes para levar o Evangelho, porque estamos a entender que o poder de salvação não reside em nós, não nasceu em nós. Claro que reside em nós porque é o Espírito Santo que está em nós, mas não nasceu de nós. Nós somos veículos. Então liberte-nos deste peso, desta responsabilidade absurda que nós muitas vezes colocamos em nós. Romanos 1,16 diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O poder de Deus para a salvação não está em nós. Está no Evangelho de Deus, que nós carregamos, que está a fazer uma obra na nossa vida.
Paulo tinha esta consciência completa e por essa razão viveu de acordo com esta verdade. Apesar de Paulo ter muita capacidade humana, vernáculo entendível, ele tinha muito parlamento. Mas apesar deste parlamento todo e deste vernáculo todo, deixem-me explicar, bem, vernáculo pode ser aqui levado como negativo, não é? Mas ele não era assim que ele se apresentava às pessoas. E ele não colocava a sua expectativa em si mesmo, na sua própria capacidade, mas na mensagem do Evangelho que ele era comissionado a proclamar. Diz assim 1 Coríntios 2, no versículo 1 e 2. Isto são textos que nós devíamos ter decorados na nossa vida, no nosso coração, no nosso evangelismo. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Eu não apresentei a vocês com o meu posto máximo de catedrático, com uma linguagem que vocês não conseguiam entender, ou para mostrar os meus louros e a minha própria capacidade natural, que eu tinha ganho ao longo dos meus tempos na universidade e na faculdade judaica aos pés de Gamaliel. Ele não fez isso. Mas o que é que ele fez? Versículo 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Este é o Evangelho, este é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que ouve e crê. Em segundo lugar, ele, ou ela, neste caso o Evangelho, ou a mensagem, dá somente glória a Deus e refuta a ignorância, combate a ignorância de quem pensa que a fé está no poder de cada pessoa que ouve o Evangelho. Sabe aquele... Eu dizendo isto, se calhar nós vamos todos dizer, claro, então, mas isso já eu sabia. Então porquê é que nós ficamos tão furibundos quando a pessoa não entende a primeira, não entende a segunda, não entende a terceira, não entende a quarta e nós já desistimos? Porque nós estamos a pensar que é a pessoa em si mesma que está a querer resistir e não pensamos que é em Deus que reside a possibilidade da pessoa ouvir com ouvidos de ouvir e olhos de ver e entender o Evangelho. A tua mensagem não dá glória à nossa pregação. Nós não temos aqui um caderninho de lucros de quantas pessoas nós trouxemos para Cristo ou apresentámos a Cristo. Não digam ganharam para Cristo, por favor. Porque senão nós estamos aqui a contribuir para aquela teologia enganosa de que nós, em nós mesmos, conseguimos convencer pessoas. E nós não conseguimos convencer ninguém. Está claríssimo que não conseguimos convencer. Só o Espírito Santo de Deus é que convence. Nós somos arautos e veículos e em nós não temos nenhuma glória. A autoglória não existe, irmãos. Só existe glória somente para Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e louvor para sempre, porque pois o poder também é dele. Então nós testificamos pela palavra que a pregação é comum a todos, mas nem todos creem. E diz assim em Romanos 10:16, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E a resposta ainda, ele que ao completar isto diz, e assim a fé vem pela pregação da palavra. Se nós queremos gerar fé nas outras pessoas, e isto, será que eu posso dizer isto, gerar fé nas outras pessoas? Se eu posso contribuir para que Deus crie ou gere fé na pessoa, o que é que eu tenho que fazer? Pregar a palavra. Qual é o meu trabalho? Pregar a palavra. O meu trabalho, a minha função, a minha alegria deve ser em pregar a mensagem da cruz. A palavra de Deus. Não é em fazer um esforço. Não é, este bolo se calhar tinha pouco doce e a pessoa não aceitou Cristo porque não foi bem recebida. Irmãos,
não é na forma de glória como nós recebemos as pessoas em nossa casa que as pessoas vão ser convencidas do pecado, do juízo e da justiça. É o núcleo do Evangelho que nós pregamos. E ele diz, mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Para corroborar com isto, gostei imenso de uma declaração que o João Calvino fez. Porque ela, no fundo, também descasca aqui um bocadinho aquela ideia que nós fazemos de e tal, o João Calvino tinha ideias muito ridículas e muito extremas. Cuidado com o juízo antecipado. Ele diz assim numa citação relativamente a esta passagem: embora seja suficientemente evidente que todos são chamados à salvação, isto vindo de João Calvino, ok? Ouviram o que eu disse, não é? Embora seja evidente, suficientemente evidente que todos foram chamados à salvação, eu já ouvi falarem muito mal do João Calvino e com ideias torpes. O profeta aqui afirma expressamente que a voz externa não tem valor se não for acompanhada pelo dom especial do Espírito. É isto que nós estamos estado a falar. E de onde vem a diferença entre aquele que crê e o que não crê? Se não da secreta eleição de Deus, cuja causa, ouçam bem e retenham isto bem, a causa da eleição está oculta em si mesmo em Deus. Isto é uma frase do João Calvino. Mas que a Bíblia está a corroborar com a pregação de Isaías. Versículo 2 diz o seguinte: porque foi subindo como renovo perante ele e como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Mais uma vez, o significado que nós vemos neste versículo está relacionado com o contexto anterior, de tudo aquilo que nos foi dito anteriormente. Não está preso apenas a este versículo de quem creu na nossa pregação, ou a quem é que o braço do Senhor se revelou. Não, está ligado ao anterior também. Então o profeta está a afirmar que Cristo não terá magnificência ou exaltação externa entre os homens aqui na terra. Humanamente, nós não vamos olhar para Jesus e dizer: uau, que magnífico, que majestade. É impossível ao olho humano conseguir considerar isto desta forma. Não foi só apenas naquela altura, mas hoje continua a ser. No entanto, diante de Deus, ele é altamente exaltado e considerado. Não há nenhum nome que se sobreponha ao dele. Ele tem um nome que é sobre todo o nome. E assim vemos que o profeta indica que nós não devemos julgar a glória de Cristo pelo ponto de vista humano, mas devemos discernir pela fé o que nos é ensinado acerca dele nas Sagradas Escrituras. A imagem que eu faço de Cristo está inerente, está acorrentada àquilo que eu leio nas Escrituras. A imagem verdadeira de Cristo não vem de visões e revelações externas às Escrituras, mas está aprisionada, está condicionada à informação que eu tenho nas Sagradas Escrituras acerca dele. Assim vemos que o profeta indica que nós não devemos julgar a glória de Cristo pelo ponto de vista humano, mas devemos discernir pela fé o que nos é ensinado e, portanto, a frase perante ele, como nós temos aqui, como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, é contrastada com os sentidos humanos que não compreendem essa grandeza elevada. Quando nós tentamos explicar a magnificência de Deus às pessoas que não são crentes, sem lhes explicar a condição deles diante de Deus, a coisa não funciona. O próprio profeta no capítulo 11 faz referência a esta verdade usando uma seguinte metáfora. No capítulo 11 de Isaías, no versículo 1, ele diz o seguinte: do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Vocês lembram-se como é que... Qual é a descendência de Jessé? Quem é que sabe? Vá. Davi.
Como é que o profeta Samuel conseguiu entender ou discernir que Davi era o rei escolhido segundo o coração de Deus? Foi através de olhos humanos? Não. Ele teve 7 tentativas. Ele chegou à casa de Jessé porque sabia que era ali, o GPS já lhe tinha indicado o caminho e tal, e chegou ao seu destino. Ele entrou dentro da casa e disse: apresenta-me os teus filhos. E ele começou a ver com olhos humanos e escolheu quem? O mais capaz aos olhos humanos. E daí começou a descer a escala, porque o Senhor ia-lhe mostrando: não, não é esse. Não, também não é esse. Não, não, também não é esse. Não é esse, não é esse, não é esse. Escutou todos os que estavam ali na montra. A montra ficou simplesmente esgotada. E ele disse: ok, mas o Senhor não me enganou, eu sei que esta é a morada. Tem que haver mais alguém. Ah, sim, realmente está lá um. E por isso Isaías, aqui o profeta, não está a mostrar que a descendência, o Salvador, vinha do trono real. Mas disse do tronco de Jessé. Quem é que escolheria alguém da casa de Jessé além de Deus? Ninguém. Nem mesmo dentro da casa de Jessé, vendo todas as possibilidades da montra, foi escolhido segundo o coração de Deus. Então, na realidade, ele faz referência da escolha inesperada. E por isso ele chama tronco de Jessé e não tronco da casa real. E isto mostra-nos claramente que a escolha de Deus não seria aceite pelo conceito humano. Aos olhos humanos isso não seria aceite. Só havia uma escolha: rejeição. A escolha de Deus não recaiu sobre uma aparência ou uma beleza real que nos agradasse, ou um poder atraente, nem uma força que é típica da realeza humana, e por isso ele não atraiu quem olhava apenas com olhos e coração carnal. Quem já agora é que aceitou o Senhor Jesus antes do Espírito Santo chegar? E estou a falar como Deus. Ninguém. Tiveram alguns vislumbres, tiveram assim algumas declarações vazias de verdadeiro sentido. Versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. A verdade por detrás desta revelação é que quem olhar para Cristo somente com os olhos humanos não vai conseguir ver a sua total grandeza e perderá a sua glória com Ele. Por outro lado, a quem Deus retirar as escamas dos olhos e der um coração que busca as coisas celestiais, que são de cima, verá Cristo e verá em Cristo não apenas o melhor homem, o melhor ensinador, o mestre, o melhor conselheiro, o melhor amigo que já pisou nesta terra, mas verá também e em Cristo somente o único e verdadeiro Senhor e Salvador, que nos reconcilia com o Pai. Versículo 4 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Mais uma vez, nós não estamos aqui a ver apenas o resultado da que Jesus conseguiu contribuir de forma física. Okay? Apesar das Escrituras mostrarem que Jesus curou muita gente fisicamente, em cada milagre físico estava a apontar para o milagre da salvação. Nós vemos isso em Marcos 2, quando os amigos ouviram falar que Jesus estava em sua casa, trouxeram o seu amigo paralítico, lembram-se disso? E eles não conseguiram achar lugar, nem mesmo à porta não conseguiam entrar, mas eles queriam levar o seu amigo para ser curado por Jesus. Porque ele já tinha mostrado várias vezes que ele curava. E eles vieram pelo telhado e desceram até Jesus. E o que é que Jesus disse? Os teus pecados são perdoados. O que é que isto fez na teologia da altura? Blasfémia. Este homem está a blasfemar. Ninguém, e com verdade. Eles estavam a ser verdadeiros e coerentes com as Escrituras. Somente Deus tem este poder, tanto de curar um paralítico, como também de perdoar os pecados. Então, se este homem é apenas um homem, isto é blasfémia. Era isso que eles estavam a dizer no seu coração. E Jesus disse o seguinte: para que vocês saibam, antes disto, o que é que ele disse? É mais fácil dizer,
perdoados são os teus pecados, ou levanta-te e toma o teu leito e anda. E Jesus disse, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para curar os pecados. A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus mostrou que em cada milagre físico ele apontava para o milagre da salvação que estava e reside apenas em Deus. E nós hoje não vamos ter muito tempo para mais. E nós hoje estamos aqui num momento de quê? Relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Jesus não morreu por nós para nos reconciliar com o Pai de uma forma abstrata ou vazia de relacionamento. Aquelas pessoas que dizem, sim, eu tenho Cristo na minha vida, mas eu não me relaciono com a igreja, eu não me relaciono com Deus, elas não entenderam o que é a verdadeira reconciliação com Deus. Eles não entenderam sequer o que é a justificação com Deus. Deus não perdoou os nossos pecados lá de cima. Deus justificou o nosso erro em Cristo numa cruz. E nós agora dizemos, ok, então eu sou perdoado, estou perdoado e vou fazer a minha vida como eu quiser. Não, 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 não. Deus não justifica o pecador para viver a sua vida segundo o que ele quer. Deus justifica o pecador para o início de um relacionamento íntimo com Deus, o Altíssimo, o Pai. E aquilo que nós hoje estamos aqui a experimentar e a lembrar é o relacionamento íntimo que nós ganhamos em Cristo. E quando Jesus expõe a mesa e diz, vinde, vamos celebrar. O que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a celebrar este Salvador rejeitado. Nós estamos a lembrar a sua pessoa, a sua obra, aquilo que Ele fez por nós, aquilo que Ele nos apresentou diante de nós a dizer, tu estás em inimizade com Deus, tu não tens a tua própria capacidade de te reconciliar com Deus, o Pai, o Altíssimo, mas eu quero dizer-te que eu paguei o preço. E agora eu vou apresentar-te ao Pai. Vem até à minha mesa. Vamos celebrar aquilo que eu sou, aquilo que eu promovi para ti e aquilo que tu podes viver e vives de uma forma cotidiana, diariamente. Sabe que este momento que nós vamos... Eu deixo o meu grupo de louvor a vir acima. Este momento que nós estamos agora aqui a lembrar de tomar o pão, de tomar o cálice, é muito mais do que apenas um memorial. É muito mais do que apenas uma lembrança. É um ato de relação presencial com Deus. Será que eu creio que Deus se senta a esta mesa aqui conosco? Será que eu entendo que o Espírito do Senhor está aqui a celebrar conosco a ceia do Senhor? Eu levo isto desta forma. Eu estou a celebrar quem Cristo é na minha vida, quem Cristo promoveu para a minha vida, aquilo que Cristo me proporcionou relativamente a Deus. E esta é a forma como nós devemos encarar este momento que nós vamos viver. Nós vamos celebrar a pessoa e a obra de Cristo. A sua vida, o seu propósito, a sua perfeição nesta terra, o seu ensino, o seu amor, a sua determinação, que culminou na sua morte e na ressurreição. E a ressurreição é o ato divino a dizer, tudo isto foi aceito, tudo isto é segundo a minha vontade, e todos os que colocarem a sua confiança nele serão salvos. Viverão comigo e para mim. Ouça, o para mim e o comigo é relacionamento.
busquem o Senhor todos os dias através da oração, da súplica, da ação de graças, da leitura das Escrituras. Derretam-se para Deus. Derretam-se para Deus. Porque a informação sem identificação não traz transformação. Se eu leio as Escrituras e eu quero orar por si, se você lê as Escrituras e não consegue identificar-se, eu quero orar por si, porque Deus tem que tocar o seu coração. A informação leva-nos a identificarmos com Cristo na sua morte e a desejarmos vivermos nele e para Ele. Nele e para Ele. E é isso que transforma a nossa vida. Vamos usufruir deste tempo para transformação da nossa vida. Porque da mesma forma o apóstolo diz que quem come e bebe, não discernindo o corpo de Cristo, é para a sua maldição. Nós sabemos que quem toma de forma correta é para bênção. É para bênção. Então eu convido a todos, vamos louvar o Senhor, vamos fazer agora a distribuição do pão, do cálice, destes elementos, e vamos tomar a ceia discernindo o corpo de Cristo para bênção. Para bênção. Então a todos os que são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, congregam, estão já neste propósito de viver isto, levantem-se, recebam o cálice, recebam o pão. Não permita que alguma coisa o impeça de tomar a ceia do Senhor. Tem tempo, discirna, neste tempo de louvor, fale com Deus, tomem consciência do corpo. Vamos louvar ao Senhor.